A reencarnação e suas leis. Leon Denis. A alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que hão de facilitar a ascensão e acelerar a marcha para a frente. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva de degrau a degrau na terra, primeiramente, e depois, através das inumeráveis instâncias do céu estrelado. A reencarnação, afirmada pelas vozes do além-túmulo, é a única forma racional porque se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e completa. Não há possibilidade de conceber a existência de um ser que governe o universo com justiça. Se admitirmos que o homem vive atualmente pela primeira e última vez neste mundo, que uma única existência terrestre é o quião de cada um de nós, a incoerência e a parcialidade presidem a repartição dos bens e dos males, das aptidões e das faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais. Porque para uns a fortuna, a felicidade constante e para outros a miséria, a desgraça inevitável. Para estes a força, a saúde, a beleza, para aqueles a fraqueza, a doença, a fealdade. Porque a inteligência, o gênio aqui e acolá a imbecilidade. Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis a par de tantos vícios e defeitos? Porque também as crianças mortas antes de nascer e as que são condenadas a sofrer desde o berço. Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias. Outras duram quase um século. De onde vêm os jovens prodígios? Todos aqueles que mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Cada um leva para a outra vida e traz, ao nascer, a semente do passado. Essa semente há de espalhar seus frutos, conforme a sua natureza, ou para a nossa felicidade ou para a nossa desgraça, na nova vida que começa e até sobre as seguintes, se uma só existência não bastar para desfazer as consequências mais de nossas vidas passadas. Logo, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, quem forja as próprias cadeias. É ele quem tece, fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede de seu destino.
A lei de justiça não é, em essência, senão a lei de harmonia. Determina as consequências dos atos que livremente praticamos. Não pune nem recompensa, mas preside simplesmente a ordem ao equilíbrio do mundo moral como ao do mundo físico. Todo dano causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária, até que, mediante os cuidados do culpado, a harmonia violada seja restabelecida. A nossa felicidade está sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem. E essa lei acha completa aplicação nas reencarnações da alma. É ela que fixa as condições de cada renascimento e traça as linhas de nossos destinos. Por isso, há maus que parecem felizes, ao passo que justos sofrem. A hora da reparação soou para estes, e breve soará para aqueles. A que regras estão sujeito o regresso da alma à carne? As da atração e da afinidade. Quando um espírito encarna, é atraído para um meio conforme as suas tendências, ao seu caráter e grau de evolução. Antes de novamente entrar em contato com a matéria e começar nova carreira, o espírito tem de escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Mas essa escolha é limitada, circunscrita, determinada por causas múltiplas. Os antecedentes do ser, suas dívidas morais, suas afeições, seus méritos e deméritos, o papel que está apto para desempenhar, todos esses elementos intervêm na orientação da vida em preparo. Daí a preferência por uma raça, tal nação, tal família. As almas terrestres que havemos amado atraem-nos. Os laços do passado reatam-se em filiações, alianças, amizades novas. Os próprios lugares exercem sobre nós a sua misteriosa sedução, e é raro que o destino não nos reconduza. Muitas vezes, as regiões onde já vivemos, amamos, sofremos. Os ódios são forças também que nos aproximam dos nossos inimigos de outrora, para apagarmos com melhores relações inimizades antigas. Assim, tornamos a encontrar em nosso caminho a maior parte daqueles que constituíram nossa alegria ou fizeram nossos tormentos. Sucede o mesmo com a adoção de uma classe social, com as condições de ambiente e educação, com os privilégios da fortuna ou da saúde, com as misérias da pobreza. Toda esta causa tão variada e complexa vai combinar-se para assegurar ao novo encarnado as vantagens ou as provações que convenham ao seu grau de evolução, as suas faltas e as suas dívidas. Pelo que fica dito, compreende-se quão difícil é a escolha. Por isso, esta escolha é-nos, as mais das vezes, inspirada pelas inteligências diretoras, ou então, aonde elas próprias fazê-lo, se não possuirmos discernimento necessário para adotar com sabedoria os meios mais eficazes para ativarem a nossa evolução e expurgarem o nosso passado. Todavia, o interessado tem sempre a liberdade de aceitar ou adiar a hora das reparações. No momento de se ligar a um germe humano, o seu guia desenrola diante dela o panorama da existência que a espera. Mostra-lhe os obstáculos e os males de que será eriçada. Faz-lhe compreender a utilidade deles para desenvolver-lhe as virtudes ou expurgá-la dos seus vícios. Se a prova lhe parecer demasiado rude,
Se não se sentir suficientemente armado para afrontá-la, é lícito ao espírito diferir-lhe a data e procurar uma vida transitória que lhe aumente as forças morais e a vontade. Quanto à escolha do sexo, é também a alma que de antemão resolve. Pode até variá-lo de uma encarnação para outra, por um ato da sua vontade criadora, modificando as condições orgânicas do perispírito. A mudança de sexo poderia ser considerada como um ato imposto pela lei de justiça e reparação num único caso, o qual se dá quando maus tratos ou graves danos infligidos a pessoas de um sexo atraem para este mesmo sexo os espíritos responsáveis, para assim sofrerem, por sua vez, os efeitos das causas a que deram origem. Em cada regresso ao espaço, procede-se ao balanço dos lucros e perdas. Avaliam-se e firmam-se os progressos. O ser examina-se e julga-se. Avalia minuciosamente a sua história recente. Passa em revista os frutos de experiência e sabedoria que a sua última vida lhe proporcionou, para mais profundamente assinalar-lhes a substância. A vida no espaço é para o espírito que evoluiu o período de exame, de recolhimento, em que as faculdades, depois de se terem gasto no exterior, refletem-se, aplicam-se ao estudo íntimo, ao interrogatório da consciência, ao inventário rigoroso da beleza ou fealdade que há na alma. A vida do espaço é a forma necessária e simétrica da vida terrestre, vida de equilíbrio, em que as forças se reconstituem, as energias se retemperam, os entusiasmos se reanimam, em que o ser se prepara para as futuras tarefas. É o descanso depois do trabalho, a bonança depois da tormenta, a concentração tranquila depois da expansão ativa ou do conflito ardente.